Fala, carequetes e carequitos, tá começando agora um novo vídeo do Carex. Então tu já pode ir fechando todas as outras abas de vídeo que você abriu, inclusive aquela que começa com o X. E eu não disse qual. Apesar que, sendo careca e mandando você fechar o X, vão achar que eu sou coisa ruim, né? Sai daqui, bicho feio! E é nesse clima de alfinetadas e brincadeiras com perigo que o careca hoje vem falar de um assunto super, hiper, mega polêmico. O capitalismo é algo bom? Ele realmente é um sistema econômico opressor que só funciona na base da exploração dos mais pobres? Ou é a única forma de um cara sair da pobreza e se tornar multimilionário? Isso tu vai descobrir agora. Então, agora esse careca pobretão vai pedir pra tu ir ali embaixo, dar um like, se inscrever, tocar no sininho e deixar um comentário, que assim tu ajuda ele a ganhar din-din e subir de classe social. E fica aí, porque na volta da vinheta vai ter adolescente comunista de cabelo colorido fulo da vida com o Carex. Vai! A propósito, eu trouxe algumas das joias do Crocodile comigo. Ai, eu te adoro, você é tão linda, amiga! Eita, vendido. Não precisa ser psicólogo para perceber que o ser humano obedece o chamado comportamento de manada. É só ver a maneira como algumas pessoas militam na internet. As pessoas não se afetam por fatos e tragédias, mas sim pela onda emocional do lugar onde habitam e das pessoas com quem convivem. Sim, você não coloca filtrinho na foto do Facebook porque está realmente preocupado com uma determinada causa. Você faz isso apenas para não ser excluído do seu bando. Crianças, preciso falar com vocês sobre um assunto sério, ok? Acho que todos aqui já notaram a minha pulseira laranja, ok? Ela mostra a minha solidariedade pelas pessoas da Bielorrússia, ok? Vocês precisam saber que o governo da Bielorrússia está tentando nesse exato momento... Já sabemos, Sr. McKay. Já temos as pulseiras da Bielorrússia. Que negócio é esse de pulseirinha laranja? Onde conseguiram? Tem um cara vendendo lá no centro, mas não são de plástico reciclado. E daí, cara? Eu não tô nem ligando pra plástico reciclado. Está sim. Oh, eu acho que ligo sim, E quando a maioria dos seus amigos fala que algo é ruim, do mal, e que você gostar disso faz você ser uma pessoa péssima, é natural que você se sinta compelido a rejeitar aquilo, mesmo que no fundo você não ache que aquilo é de fato tão ruim assim. Porque ninguém quer ser expulso do bando onde vive, da manada onde está. Por isso que mesmo você sendo de direita, quando você entra em um debate político, você sente uma certa vergonhinha de defender abertamente o capitalismo. Porque já se tornou senso comum que capitalismo é sinônimo de exploração, de soberba, de querer ficar rico à custa do pobre. A gente pode dizer que o capitalismo já entra em jogo com 3 gols contra já. E isso aconteceu porque a esquerda é maioria esmagadora nas escolas, faculdades e meios acadêmicos de um modo geral. E se você quer saber como e por que isso aconteceu, eu recomendo você ver esse vídeo daqui. Então sim, por décadas e décadas o capitalismo foi pintado com um verniz de uma coisa ruim. Ele é aquele carinha esquisito da escola que ninguém quer sentar perto e tem vergonha de ser amigo, sacou? Mas ao mesmo tempo, todo mundo adora os benefícios do capitalismo. Ninguém gosta de viver sem capitalismo, nem os esquerdistas. E o maior argumento, o mais infalível argumento que prova que ninguém quer viver fora do capitalismo é que todos os países socialistas são ditaduras que punem quem reclama e, na maioria das vezes, impedem as pessoas de fugirem do país. Então só isso já serviria para responder a pergunta do título do vídeo. Mas é claro que nada em política e economia é tão simples. Então nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bom, temos que cavar mais fundo aqui. Vai cavando! Talvez seja a hora de usar a minha britadeira. A definição mais básica de capitalismo seria que ele é um sistema econômico que se baseia na propriedade privada, no lucro e no trabalho assalariado. Ou seja, no capitalismo você tem o direito de ter as coisas. Um pedaço de terra, uma ferramenta, uma quantidade de comida que você ganhou ou produziu, tudo isso pertence a você, e não a um senhor feudal. E aí você pode acumular o quanto que você quiser, ao ponto de você poder colocar alguém para trabalhar por você e pagar essa pessoa com essa comida, material ou objeto de valor que você tem acumulado. Isso é a base do capitalismo.
E por que eu falei de senhor feudal? Porque o capitalismo, ou o que viria a ser o capitalismo, se iniciou na chamada Baixa Idade Média, do século XIII ao XV. Ele nasce com a queda do feudalismo. Feudalismo era um tipo de regime onde o país era dividido por grandes pedaços de terra, onde cada um desses pedaços tinha um senhor feudal. E tudo que era produzido ali, tudo que era plantado, colhido ou produzido naquele pedaço de terra, tinha que ir uma parte para o senhor feudal. Basicamente era como se um país fosse dividido por várias fazendas. E aí os donos das fazendas até deixavam as pessoas viverem na terra deles, mas eles tinham que trabalhar para eles e dar parte do que eles produziam. Mas quando começaram a surgir reis que unificaram os países, esse regime começou a cair. E como os reis agora permitiam que as pessoas pudessem comprar e vender o que produziam, começaram a surgir pequenas cidades comerciais, chamadas burgos. Os caras que vendiam o que produziam nos burgos eram chamados de burgueses. A famosa burguesia, tão odiada por Marx. Burguesinha, 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 só no filé. O burguês era um cara que defendia a liberdade pessoal, livre comércio, direitos religiosos e civis. E essas coisas passaram a ser o alicerce do que viria a ser o capitalismo e o pensamento de direita de um modo geral. Ué, careca, mas tudo isso são coisas boas. Como é que alguém pode ser contra isso? Então, acontece que quando você tem muito dinheiro, alimento, ou seja lá o que for, fica fácil botar alguém para trabalhar no seu lugar. Convenhamos que gostar mesmo de trabalhar, ninguém gosta. A gente trabalha porque é obrigado. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Então, se você pode colocar um outro cara para pegar no batente no teu lugar, só dando uma parcela do que você tem ou do que ele mesmo produz, isso é muito mais cômodo. Então essa ideia foi o que se tornou a relação patrão-empregado. Mas como o ser humano é zoiudo, obviamente tem gente que quer pagar pouco, mas quer que seu empregado trabalhe muito. E quando chegou no século XIX, na época da Revolução Industrial, onde os burgueses já tinham se tornado donos de grandes fábricas e indústrias, Marx começou a falar contra esse regime, que para ele era baseado em pura exploração. Para um socialista, comunista ou marxista, a ideia de eu botar um cara para trabalhar para mim, ficar com a maior parte do que ele produz e dar só uma parte para ele, é moralmente errada. E analisando dessa forma simples e rasa, realmente parece ser. Só que todo esquerdista sofre de dois problemas para analisar uma situação. Eles só conseguem analisar uma questão superficialmente, só o que eles veem na superfície. E 2, eles analisam com o coração, com emoção, e não com a razão. Porque se você analisa com a razão, você entende que se um cara é burguês, se ele tem algo acumulado, é porque ele já trabalhou bastante para ter aquilo. Quando o empresário arrisca investir milhares de dólares abrindo uma empresa, ele está colocando a vida dele em risco, porque se a ideia não der certo, ele pode ir à falência. Não necessariamente, careca, ele pode ter herdado tudo isso. Sim, mas aí o pai dele trabalhou, ou o avô, ou o trisavô. Alguém em algum ponto trabalhou muito para esse império nascer. E se o próprio cara que herdou não souber administrar direito, ele perde tudo. Então, mesmo o cara que herda tem que trabalhar para manter aquilo, pelo menos administrativamente. Eu expliquei essa ideia um pouco melhor nesse vídeo aqui. Mas tem outra coisa, no capitalismo ninguém é forçado a trabalhar. Então se um cara fala, olha, eu tô passando fome, ou eu trabalho para você em troca de um pouco de dinheiro, ou eu morro de fome. Aí o certo é deixar esse cara morrer de fome? Por que não unir o útil ao agradável, dar um sustento pro cara e também ficar sem trabalhar tão duro? Ah, mas o problema é às vezes o patrão exigir que o empregado trabalhe muito e pagar uma quantia que não dá nem pro cara sobreviver. Sim, isso é ruim. É falta de humanidade. Mas isso não é algo intrínseco ao capitalismo, ou seja, o capitalismo não precisa ser assim para funcionar. Isso é coisa de gente ruim, cruel. E gente cruel vai ser cruel no capitalismo, no socialismo, no feudalismo, no ismo que for. Esquerdista não entende que os regimes políticos não são entidades vivas, eles são feitos de pessoas. Se um cara quiser ser capitalista e fazer caridade, ele pode fazer. Nada impede ele de fazer. Mas na cabeça do esquerdista, o capitalismo é como se fosse uma entidade viva, quase como o simbionte do Venom. Se você deixar ele te dominar, ele vai te transformar num monstro. Se tu for um monstro, você vai ser um monstro em qualquer regime, amigo. Se tu for bom, tu vai ser bom em qualquer regime. Ué,
Então você acredita que possa ter gente boa, de bom coração na esquerda? Sim, eu nunca disse que não. O que eu digo é que a grande maioria das pessoas de esquerda é programada de uma tal forma, com ideias erradas, baseadas em lógicas incorretas, que elas acabam agindo de forma hipócrita e contraditória. Como quando falam que são contra ditaduras, mas defendem regimes comunistas. Ou quando elas defendem coisas quando apenas 2 ou 3 anos atrás eram totalmente contra essas mesmas coisas. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Porque o Supremo Tribunal Federal não tem prerrogativas só em relação a essa casa. Tem prerrogativas e define temas que atendem a sociedade como um todo. E ultimamente a gente tem tido um ativismo judicial muito grande no nosso país. Ele vai continuar esse ativismo? Ele é partidário desse ativismo? Mas eu acho que a esquerda teve sim o seu valor em alguns momentos, sobretudo na época da Revolução Industrial. Se hoje você trabalha só 8 horas, tem direito à aposentadoria, a uma refeição no trabalho, ou pelo menos um ticket para isso, foi porque os sindicatos lutaram para estabelecer as leis trabalhistas. Então, como supervisora e fiscalizadora dos direitos humanos no trabalho, para evitar que aconteça escravidão e exploração, eu acho que a esquerda tem sim seu valor. O problema é que para eles esse é só o primeiro passo na revolução. Eles não se satisfazem com isso, eles querem ir além. Eles não querem só melhorar o capitalismo, eles querem a total derrubada dele e substituição por um sistema político e econômico que já se provou várias vezes que não funciona, teoricamente e praticamente. E sempre que a gente fala isso para um comunista, nós recebemos a mesma resposta clichê. Ah, e o capitalismo? Ele funciona por acaso? E aí logo depois vem uma leitura bem burra sobre o que seria o capitalismo e de como ele é responsável por todas as mortes de fome que acontecem pelo mundo, sendo que a grande maioria delas ocorre em países que são ou foram socialistas. Também é comum lançarem um deboche perguntando se quem morre de fome é porque não se esforçou o suficiente. Ou seja, para esse povo, no capitalismo você só ganha grana se se esforçar que nem um louco. E capitalismo não é sobre esforço cego, minha gente. Não adianta, por exemplo, um esquimó ficar 24 horas por dia tentando vender sorvete no Polo Norte que ele não vai ficar rico. Capitalismo é sobre você achar um nicho de mercado e investir. É sobre dar ao mercado o que ele quer. Capitalismo é o único sistema econômico que permite que um jovem desempregado africano possa se tornar milionário só fazendo videozinhos engraçados. Ou seja, o capitalismo é o único sistema econômico que realmente luta contra o racismo, machismo ou homofobia. Porque se um negro pobre tentar entrar numa loja de luxo, ele pode até ser barrado por ser negro. Mas se um negro rico entrar numa loja de luxo, eu duvido que alguém vai ser racista com ele. Então sim, o capitalismo faz mais pelas minorias do que o socialismo. É só nele que alguém consegue sair de uma classe baixa, miserável e se tornar super rico, às vezes literalmente de um dia para o outro. O morador de rua então começou a mudar de vida. Ele estava morando em um apartamento, começou a frequentar baladas, a viajar bastante, fez vídeo em carro de luxo, distribuiu dinheiro. No socialismo, você só vai ter o suficiente para sobreviver. Isso na teoria, né? Porque na prática o que a gente vê nem isso rola. Ou seja, o capitalismo funciona, você é que não sabe usar. Dito isso, é importante falar que além da questão da exploração, existe um outro fator negativo no capitalismo. Como tudo nele gira em torno do dinheiro, a moral de fato às vezes fica em segundo plano em detrimento da grana. Assim como o capitalismo pode ser bom para fazer um negro da periferia ser notado, uma mulher ser ouvida ou um homossexual ser respeitado, ele também pode fazer um corrupto se dar bem, um viciado conseguir comprar drogas e, como a gente vê muito em Hollywood também, PDFs conseguirem crianças para praticar suas ruindades. Por isso, o capitalismo não pode e não deve existir sem o conservadorismo. Tem que existir um fator moral, uma bússola ética para guiar o capitalismo. E se a esquerda cumpriu seu papel de lutar contra a opressão no mercado de trabalho no passado, hoje essa decadência moral que o acúmulo de dinheiro pode trazer só pode ser combatida pelo conservadorismo. E como a base do conservadorismo é a moral cristã, a gente pode dizer que só o cristianismo é que pode fazer isso. Então, para concluir, não é o comunismo e suas ideias utópicas que vão impedir um patrão de explorar seu funcionário.
e sim a crença profunda que ele não deve fazer isso porque nós somos todos irmãos perante Deus. E é isso, pessoal. E já que esse é um vídeo sobre capitalismo, nada mais justo do que agradecer meus carequitos que recompensaram o trabalho árduo do Carex com aquele Pinks esperto. E os carequitos dessa semana, na verdade de semana passada, né? Mas só deu pra colocar no vídeo agora. Foram o meu amigo Jeff e o meu parceiro Felipe Bus. Valeu, meus amigos! E tu já sabes, mas se não sabes, vais saberes agora. Link pro Pix sempre fixo no primeiro comentário. Valeu ali nos 3 pontinhos debaixo do vídeo. E você também pode se inscrever como membro do canal. Assim tu ganha emojis, acesso aos vídeos antes de eu postar, chat ao vivo na estreia e muito mais. Então, Careca fica por aqui. Não esquece que quarta-feira tem corte de algum vídeo Greatest Hit antigo do Careca. E sábado tem Careca Responde parte 3. E esse tá cabuloso. Assista principalmente se tu gosta de assuntos sobre ETs, seriados japoneses e, claro, lacração nos quadrinhos. Então, como sempre, beijo nas crianças e tchau!